Nesse vídeo, você vai aprender 16 termos da área de tecnologia. O primeiro deles é algoritmo, que é basicamente uma sequência de passos bem definidos para resolver um problema ou executar alguma tarefa. A gente pode ter como exemplo uma receita de um bolo. Você tem que seguir a receita do bolo para fazer o bolo. Se você seguir uma receita de pão, você não vai fazer o bolo. Falando em um contexto de tecnologia, você pode utilizar um algoritmo para ordenar uma lista, ou achar o menor caminho de um ponto até outro, ou até mesmo criptografar algum conteúdo. Por exemplo, existem diversos algoritmos para realizar a ordenação de uma lista: Bubble Sort, o Merge Sort, o Heap Sort, Quick Sort. Então, nesse caso, existem diversos algoritmos para resolver o mesmo problema. Porém, assim como o bolo, você precisa da receita certa para fazer o bolo. Não adianta pegar um algoritmo que não tem nada a ver com coordenação e tentar utilizar ele para ordenar. O segundo termo é hardware, que é basicamente a parte física de algum dispositivo. Então, hardware é tudo aquilo que pode ser tocado, como por exemplo, o processador, a placa de vídeo, a placa-mãe, tudo isso compõe um hardware. Porém, o hardware por si só não tem muita utilidade sem um software, que é um conjunto de instruções que diz ao hardware o que ele deve fazer e como ele deve trabalhar. Software pode ser um sistema operacional, aplicativos, jogos, navegadores, e são justamente os softwares que dão utilidade para o hardware, e vice-versa, meio que um depende do outro. E se você não quiser lembrar de toda essa definição de software e hardware que eu acabei de mencionar, existe uma frase muito famosa no mundo da tecnologia, que é: hardware é o que você chuta e software é o que você xinga. Justamente porque o hardware você consegue encostar e o software não. O próximo termo é servidor, que é simplesmente uma máquina voltada para receber solicitações ou chamadas e fornecer respostas. Quando você acessa um site, por exemplo, você está solicitando dados para um servidor específico, o servidor processa os dados que ele vai retornar a você e depois de certo tempo ele retorna esses dados para você. E normalmente o servidor costuma armazenar dados em algum banco de dados, que já é o nosso próximo termo. O banco de dados é um sistema usado para armazenar, organizar e também consultar informações de maneira eficiente e prática. Por exemplo, toda vez que você cria uma conta nova no Google, o seu usuário passa a estar armazenado no banco de dados do Google. E o nosso próximo termo é DNS, ou Domain Name System. Ele funciona como uma lista telefônica da internet, traduzindo nomes fáceis de lembrar, como youtube.com, e endereços IP. Então, basicamente, DNS é um tradutor que transforma texto entendível em IP. Mas o que é o IP? Um endereço IP é um identificador único, utilizado para localizar dispositivos em uma rede. Assim como uma casa possui endereço para receber as encomendas, os dispositivos utilizam seus IPs únicos para enviar e receber dados. Porém, essa transição de dados, esse envio e recebimento, não acontece de maneira instantânea. Durante o envio e recebimento, existe algo que chamamos de latência, que é basicamente o tempo que uma informação leva para viajar de um ponto até outro em uma rede. Quanto menor a latência, mais rápido essa comunicação acontece. Por exemplo, você está jogando um jogo online e você está com um ping de 30 nesse jogo. Isso quer dizer que cada ação que você tomar vai levar exatamente 30 milissegundos para chegar até o servidor. Se você tiver com ping de 100, cada ação que você fizer vai demorar 100 milissegundos para chegar ao servidor, logo demorando mais e acrescentando mais delay ou latência na sua comunicação. O próximo termo é cache, que é basicamente um armazenamento temporário utilizado para guardar dados que são acessados muito frequentemente. O cache é como se fosse memória RAM do seu computador, e o seu processador consegue acessar de forma mais rápida dados do seu cache do que do seu HD ou SSD, por exemplo. No desenvolvimento de software, o cache é frequentemente utilizado para reduzir o número de consulta ao banco, pois uma consulta para um cache é bem mais barato que uma consulta para um banco de dados. Então, as duas principais vantagens do cache em relação ao armazenamento comum são a velocidade que o dado é retornado e o custo para acessá-lo. Cookie com certeza é uma palavra que você já viu em diversos websites. Em grande parte dos sites que você acessa hoje é solicitada a utilização dos seus cookies. Mas afinal, o que é um cookie?
Cookies são pequenos dados armazenados pelo navegador para que sites ou lojas, qualquer coisa na internet, possa lembrar informações sobre você. E os cookies podem guardar preferências ou configurações de websites, itens de carrinhos de compras ou identificadores de sessão, por exemplo, YouTube. Se você logou uma vez no YouTube, vai demorar muito até que você tenha que logar no YouTube novamente, porque suas informações de login estão salvas em um cookie dentro do navegador. Esse próximo termo já é menos comum. CDN, ou Content Delivery Network, é uma rede de servidores distribuídos de maneira geograficamente estratégica para entregar conteúdos para diversos usuários ao redor do mundo. Vamos supor que eu tenho uma aplicação aqui no Brasil, em São Paulo, porém um usuário da Rússia está querendo acessar minha aplicação. Ou melhor, muitos usuários da Rússia. E eu tenho que pensar em alguma solução para isso. Por exemplo, eu subi um vídeo na nuvem aqui no Brasil, porém por algum motivo, muitas pessoas da Rússia estão querendo ver esse vídeo. Porém, por ser muito distante, o vídeo está demorando para carregar, a qualidade fica muito ruim. E a solução ideal para esse problema é justamente utilizar CDN. Então o que eu vou fazer é deixar um servidor lá na Rússia ou numa região próxima. E assim que algum russo consultar o meu vídeo, esse meu vídeo vai ser salvo nesse servidor que está perto dele e ficar cacheado lá. E os próximos russos que forem ver o meu vídeo vão acessar o vídeo que está cacheado no servidor próximo deles, ao invés de ter que consultar o vídeo aqui no Brasil. Porém, em 99% dos casos, você vai querer usar o CDN para guardar informações estáticas, como landing pages, vídeos ou imagens. Um framework é uma estrutura pronta que fornece ferramentas e componentes que deixam o desenvolvimento de um software muito mais fácil. Por exemplo, imagina que você quer construir uma casa. Você pode comprar todos os materiais e construir uma casa do zero, ou você pode comprar uma casa já pronta e só escolher os acabamentos, os móveis e a decoração. Um framework costuma oferecer por padrão a organização das pastas, sistema de rotas, tratamento de erros, conexão com banco de dados, configuração do servidor e diversas outras funcionalidades. Então o que acontece na prática é que você trabalha em cima de um sistema que foi preparado e construído para facilitar e agilizar o desenvolvimento de softwares. Agora vamos falar um pouco de firewall, que é um sistema de segurança que controla o tráfego de dados entre redes ou dispositivos. Sua principal função é decidir quais conexões podem entrar ou sair, bloqueando as comunicações que são consideradas perigosas e permitindo apenas aquelas que seguem as configurações do próprio firewall. E um firewall pode estar instalado em diversos lugares, como no computador ou celular que você tem em casa, no roteador que transmite a internet que você provavelmente também tem em casa e até mesmo na nuvem. O próximo termo é Docker, que é uma plataforma que permite que você empacote toda a sua aplicação e todas as suas dependências, tudo que ela vai precisar para funcionar, dentro de uma unidade chamada container. Isso faz com que a aplicação possa ser executada em qualquer lugar, em qualquer máquina. Por exemplo, eu não tenho Node no meu computador, porém, meu amigo desenvolveu uma aplicação em Node. Se ele só me mandasse o projeto e eu tentasse rodar, não iria funcionar. Eu teria que baixar o Node. Porém, se eu não quiser fazer isso, eu posso ter o Docker instalado e simplesmente rodar dentro de uma máquina virtual a aplicação dele, porque o container que ele vai gerar já vai ter todas as dependências e tudo que é necessário para essa aplicação funcionar na minha máquina. SQL é a linguagem utilizada para criar, consultar, alterar e remover dados em bancos de dados relacionais. Bancos como MySQL, PostgreSQL e Microsoft SQL Server utilizam SQL para que você interaja com eles. NoSQL, por incrível que pareça, não significa sem SQL, mas sim não apenas SQL, ou Not Only SQL. Então, NoSQL ou NoSQL é um conjunto de bancos de dados que não seguem necessariamente o modelo tradicional de tabelas relacionais, que seria utilizando a SQL. E dependendo do tipo de banco NoSQL, os dados podem ser armazenados como documentos, pares, chave-valor, grafos ou até mesmo em colunas. E a principal diferença entre o NoSQL e o SQL é que o NoSQL é muito mais aberto e flexível em relação às suas colunas e os seus dados, que pode ser interessante a depender do problema que você está tentando resolver.